Boa tarde, sejam todos e todas bem-vindos ao webinar Escola, Juventude e Patrimônio Cultural. Eu sou Jeane Vasconcelos, sou da Coordenação de Juventude do Ecomuseu de Maranguape e também integro a equipe do Projeto Consigo. Para iniciarmos os trabalhos, farei a leitura do texto de apresentação do Ecomuseu de Maranguape. A gênese social. O Ecomuseu de Maranguape resulta do processo de organização comunitária do Distrito Rural de Cachoeira e remonta à década de 1970. Cachoeira, um dos 17 distritos do município de Maranguape, situa-se na região metropolitana de Fortaleza, capital do estado do Ceará. A organização comunitária da população de Cachoeira tem como marco histórico sua emancipação fundiária, quando da aquisição da terra onde moravam e trabalhavam. Para tanto, criou-se, em 1973, uma associação de agricultores, o Comitê Agrícola de Cachoeira, que confere a um coletivo de 30 famílias locais a gestão da terra e a condução dos projetos para a agricultura familiar. Em simultâneo com a criação desta associação de agricultores, foi constituída uma outra associação, o Centro Comunitário de Cachoeira, em 1972. Para ocupar-se das questões de âmbito do apoio social. Ambas instituições geriam nessa terra coletiva um importante patrimônio histórico arquitetônico, um casarão, uma capela e um açude, construído no período colonial pelo trabalho escravo, entre os anos de 1840 e 1860. Por 3 décadas, esse histórico conjunto arquitetônico, mesmo representando a mudança de paradigma do processo socio-formador dessa pequena comunidade rural, ficara à margem da apropriação física e simbólica da população local. Nos anos 2000, em consequência da Conferência pelo Desenvolvimento Sustentável, a Rio 92, as agendas governamentais das diferentes esferas públicas começam a formular suas agendas 21. Dessa forma, entre os anos de 2003 e 2005, o município de Maranguape elabora sua agenda e incentiva os demais distritos a também promoverem localmente seus próprios processos populares de organização da Agenda 21. O Distrito de Cachoeira, no ano de 2005, com um dos resultados da sua Agenda 21, elege como eixo principal de ação transformar suas importantes edificações históricas em um equipamento cultural. Na altura, uma outra instituição convidada para colaborar com este processo popular, a Fundação Terra, apresentou sua proposta para dar-se início a um movimento comunitário para a criação de um ecomuseu. No ano seguinte, em 12 de outubro de 2006, data escolhida em referência à Declaração de Quebec, inaugura-se o primeiro ecomuseu comunitário do estado do Ceará, o Ecomuseu de Maranguape. Portanto, o Ecomuseu de Maranguape alicerça-se desde sua criação na organização comunitária local e trabalha para a salvaguarda do patrimônio cultural na perspectiva das lutas sociais pela memória e para fortalecimento dos processos emancipatórios e de autodeterminação que desenvolve-se no território. Os objetivos estruturam-se em 3 eixos geradores e interdisciplinares, que é a educação, a cultura e meio ambiente. E para cada um deles, o Ecomuseu de Maranguape desenvolve iniciativas e projetos próprios, todavia articulados. Os objetivos valem-se do paradigma da museologia de praxis comunitária e nas ideias de educação popular de Paulo Freire, e expressam a função social do Ecomuseu de Maranguape. Ou seja, a missão do Ecomuseu de Maranguape orienta-se no sentido de dinamizar ações socioeducativas para a formação cultural e cidadã numa perspectiva crítica, criativa e da emancipação social da comunidade local e de visitantes em geral, visando educandos e educadores de escolas públicas, como sujeitos ativos e dialógicos nos processos de transformação social. Agora temos os programas, projetos e perspectivas. O Ecomuseu de Maranguape constituiu-se como um projeto museológico da Fundação Terra, tendo sua gestão compartilhada com as associações locais, o Centro Comunitário de Cachoeira e o Comitê Agrícola de Cachoeira,
e, sobretudo, constituir um banco de práticas educativas com patrimônio cultural, serviços educativos realizados em parceria com a escola pública da comunidade, a Escola Municipal José de Moura. Contou-se desde o início das atividades com o apoio técnico da Associação Brasileira de Ecomuseus e Museus Comunitários, a ABRENC. Na trajetória de ações e projetos estruturantes desenvolvidos pelo Ecomuseu de Maranguape, cronologicamente destacam a pesquisa e exposição fotográfica sobre paisagens culturais de Maranguape, em 2007, o Ponto de Cultura, 2008, Rede de Tecnologias Sociais de Maranguape, Difusão Científica, em 2010, Festival do Minuto, 2 edições, 2011 e 2012, Rede Juntos pela Educação Integral, 2013, Comunidade Educadora de Cachoeira, 2015, Quarta Jornada de Formação em Museologia Comunitária, ABRENC, 2016, Curadoria Educativa, em 2019, Sem Fronteiras pela Museologia e Educação Integral, Encontros Formativos Presenciais e Online, 2019. Cursos em ambiente virtual no formato podcast. Conservação preventiva para ecomuseus e museus comunitários, em 2020. O projeto Consigo, que será hoje apresentado, Juventude e Patrimônio Cultural, em 2020. Descrevendo mais ainda os projetos, começa-se com 2008, ano que o Ecomuseu de Maranguape foi selecionado pelo Programa do Ministério da Cultura do Brasil como ponto de cultura. Durante os 3 anos, 2 deles contando com financiamento, o Ponto de Cultura realizou o primeiro programa de educação patrimonial do Ecomuseu de Maranguape e formou 50 jovens, de 15 a 29 anos, da comunidade local. O Programa de Formação de Agentes Jovens do Patrimônio Cultural. Este programa contribuiu para a empregabilidade da maioria destes jovens e, desde então, renova-se em edições trienais. E desde 2011 abrange prioritariamente os alunos do 6º ao 9º ano da nossa escola. O resultado que considera-se mais essencial do programa são os jovens que vêm atuando profissionalmente nos projetos do Ecomuseu de Maranguape. No ano de 2010, com o apoio do programa Oi Futuro, Novos Brasis, após os 2 anos, consolidou-se a dimensão da difusão científica com a criação da Rede de Tecnologias Sociais de Maranguape, que na altura envolvia 7 escolas públicas de Maranguape, 750 educandos e 140 educadores. Dentre as principais atividades de identificação, catalogação e fruição de tecnologias sociais com educandos e educadores das escolas, o Ecomuseu de Maranguape realizou 2 edições da Feira de Ciências no Ecomuseu de Maranguape. Concomitante, realizou-se por 2 anos consecutivos o Festival de Cinema do Minuto, que são vídeos produzidos pelos educandos com 60 segundos de duração sobre as tecnologias sociais pesquisadas. Durante os anos de 2011 a 2013, com o apoio financeiro do Fundo Juntos pela Educação, o Ecomuseu de Maranguape, em parceria com a escola pública local, desenvolveu um programa em educação integral, com base na educação patrimonial, que culminou em 2015 com a formulação de uma tecnologia social certificada pela Fundação Banco do Brasil para a criação de comunidades educadoras. O Ecomuseu de Maranguape conseguiu abranger em suas atividades todos os educandos e educadores da escola local, 200 educandos, 25 educadores e 5 monitores do programa Mais Educação. Este projeto, durante seus 3 anos de desenvolvimento, conseguiu alinhar tempos e espaços de aprendizagem da escola e assim fomentar profundas mudanças nas dinâmicas pedagógicas da escola, ainda hoje registradas em seu PPP, o Projeto Político Pedagógico. Neste período, os 2 núcleos gestores e de coordenação técnica, o Ecomuseu e Escola, funcionaram de modo integrado. Pela conclusão do projeto, foi criada no Ecomuseu de Maranguape a Rede Juntos pela Educação Integral, que em 2015 promoveu a criação da Comunidade Educadora de Cachoeira. Neste mesmo período, entre os anos de 2014 e 2015, o Ecomuseu de Maranguape teve assento na equipe de coordenação de elaboração do Plano Municipal de Educação de Maranguape. Com isto, foi possível garantir neste documento, que condensa as diretrizes decenais para a educação municipal, a formulação e a execução de um programa de educação patrimonial para todas as escolas da rede pública.
Infelizmente, com o golpe político que retirou o mandato de presidente do governo do Partido dos Trabalhadores, inviabilizou a execução do Plano Nacional de Educação como um todo e em todos os estados e municípios brasileiros. Com base nas experiências dos projetos desde 2018, as ações educativas para os públicos visitantes estão agrupadas sobre o programa gerador, denominado Curadoria Educativa. Desta forma, a curadoria educativa, de modo interdisciplinar, desenvolve dispositivos de aprendizagem significativa, de acordo com os tipos de público e de objetivos da visitação. Em 2019, começou-se a utilizar plataformas virtuais, visando ampliar e incluir outros públicos, e realizarmos de modo presencial e online encontros temáticos sobre a relação museu-escola, museologia e educação. Mas, por limitação na qualidade da internet no Distrito Rural de Cachoeira, não foi possível dar continuidade. E para esse ano, pretendia-se ampliar as ações no ambiente virtual, com o projeto Consigo, Juventude, Patrimônio Cultural. Por fim, temos os eventos e o calendário cultural. O Ecomuseu de Maranguape desenvolve anualmente um calendário cultural em parceria com as instituições locais e promove eventos em consonância com as atividades dos projetos. Nos meses de março, abril e maio são realizados, respectivamente, a farinhada tradicional e o Dia da Água, o Festival do Feijão Verde e uma programação dedicada à Semana Nacional de Museus. No mês de junho, realiza-se o Dia do Reflorestamento e o Festival Junino. Em outubro, celebra-se o aniversário do Ecomuseu de Maranguape. E no mês de dezembro, o Natal de Luz, em que o grupo de brincantes Infanto-Juvenil de Cachoeira, o Pastoril Bordados de Luz, apresenta-se dentro e fora da comunidade, no distrito de Cachoeira. No histórico de eventos museológicos, ressaltam-se a realização em 2009, para o decênio de 2010, da primeira Conferência Juventude e Patrimônio Cultural de Cachoeira, resultando nas primeiras diretrizes o Plano de Salvaguarda Comunitária. Em 2012, pela visita de Hux e Varrini no Ecomuseu de Maranguape, promoveu-se com a honrosa participação deste, o primeiro encontro municipal de museologia comunitária e o lançamento local do livro Raízes do Futuro. Em 2016, realizou-se em parceria com a ABRENC, a Associação Brasileira de Ecomuseus e Museus Comunitários, a quarta jornada de formação em museologia comunitária, com o tema Museologia Comunitária para a Criação de Comunidades Educadoras. A jornada de formação, sediada no Ecomuseu de Maranguape, também realizou atividades no Museu Indígena Genipapo Canibé e no Ecomuseu de Pacoti, respectivamente localizados nos municípios de Aquirás e Pacuti. Em 12 de agosto deste ano, realizamos a mesa redonda do Dia Internacional da Juventude. Nos dias 14, 15 e 16 de outubro, a segunda Conferência Juventude e Patrimônio Cultural de Maranguape. Em 26 de novembro, participamos do segundo Distantes Mais Unidos, encontro de ecomuseus e museus comunitários, Itália e Brasil. Agora, para continuarmos, eu vou dar uma lida na nossa programação de hoje. Daqui a pouco iremos assistir um vídeo que vai inspirar nossas discussões sobre o evento de hoje, sobre Paulo Freire. Após o vídeo, nós teremos 2 blocos. O primeiro bloco será dividido em 2 momentos. O primeiro será a apresentação do resultado geral da segunda Conferência Juventude e Patrimônio Cultural, que será feita pelo Dalisson Cavalcante. Em seguida, a apresentação do cronograma de propostas para o Ecomuseu de Maranguape, em 2021, que será realizado pela Lei da CIG. Após esses 2 momentos, teremos o primeiro espaço dialógico, que será aberto para dúvidas, questões e sugestões com duração de 20 minutos. A participação é aberta para os participantes e cada participante terá em torno de 3 a 4 minutos. Lembrando que quem quiser participar, é só levantar a mãozinha ou então escrever sua mensagem no chat. Antes de iniciarmos o segundo bloco, teremos a apresentação de um vídeo temático. No segundo bloco, teremos o lançamento e composição do Observatório Juventude e Patrimônio Cultural com a Graça Timbó, a apresentação do projeto Consigo, Prêmio Iber Museu de Educação 2020 com a Nádia Helena,
Notícias e convites para eventos, Museologia Comunitária com Dejane Costa. E, por fim, teremos o segundo espaço dialógico, com duração de 30 minutos. A participação também é aberta para todos os participantes, com em média 3 a 4 minutos por participante. Pronto, agora a gente vai com o Dalisson, que ele vai fazer a apresentação dos resultados. Boa tarde, eu sou Dalisson Cavalcante, da Coordenação de Juventude do Ecomuseu e também integro a equipe do projeto Consigo. Eu vou apresentar as propostas que foram criadas nos grupos temáticos da segunda Conferência Juventude e Patrimônio Cultural de Maranguape. Nós tivemos o grupo temático 1, que era Educação Patrimonial na Interdisciplinaridade, cujos coordenadores eram César Neto e Dejane Costa. As propostas que foram criadas nesse grupo foram realizar passeios culturais, sensibilizar escolas e mostrar a importância da temática educação patrimonial, proporcionar momentos de conhecer tanto os ambientes, patrimônio, quanto as histórias e moradores do próprio local, incluir no currículo da escola a temática educação patrimonial, realizar um levantamento sobre a cultura local e pessoas notórias da comunidade e trabalhar com projetos culturais. Para aqui que o Elmo está entrando. Nós tivemos o grupo temático 2, Patrimônio Cultural e Diálogos Socioemocionais, que foi coordenado pelo professor Elmo Soares e o professor Paulo César. As propostas que eles elaboraram foram espaço para publicação de livros de autores locais e regionais, base Ecomuseu e Museu Municipal de Maranguape, políticas públicas de valorização do ensino museológico, projeto municipal museológico a médio e longo prazo, criação do Conselho do Ecomuseu, organizadores, sociedade e representantes políticos, a escola e o Ecomuseu como espaço de discussão e reflexão para a valorização da cidadania e do pertencimento, como também a formação de um espaço reflexivo sobre as diferenças sociais, étnicas, sexuais, raciais e econômicas. A utilização dos espaços públicos para o debate, como praças, bairros, escolas, bibliotecas. A criação de projetos de valorização e reconhecimento da historicidade da cidade de Maranguape, trilhas urbanas, trilhas serranas e trilhas interioranas, retratando a história, o meio ambiente e fatores socioeconômicos. O projeto de doação de acervos para o Ecomuseu e Museu Municipal de Maranguape, parceria entre Prefeitura, escolas e Museu do Ceará. O plano de divulgação social interdisciplinar, buscando a valorização identitária da sociedade maranguapense e a apresentação dos espaços museológicos. No grupo 3,
cujo tema era Patrimônio Material e a Formação Profissional, os coordenadores eram Aldir Freitas e Alexandre Cabral. Suas propostas foram o resgate da identidade cultural local, levantar as problemáticas ambientais e culturais enfrentadas no território de Maranguape, a descentralização dos cursos técnicos da sede e a inclusão da educação patrimonial no currículo, ter um agente patrimonial em todos os setores da gestão pública no município de Maranguape e viabilizar mais cursos e formações no formato EAD. E o grupo 4, cujo tema era Patrimônio Imaterial, Identidade e Luta pela Memória, os coordenadores eram Graça Timbó e Leda Assis. As propostas com base nas problemáticas que foram trabalhadas no grupo foram fundar um núcleo cultural e artístico a fim de revitalizar as artes locais, música, dança, teatro, artes plásticas, estabelecer parcerias com o poder público municipal e universidades, como o UFC, o UES, para desenvolver oficinas de extensão na escola, oficinas de violão, flauta, canto, teatro. Realizar apresentações artísticas na praça local, no ecomuseu e em pontos estratégicos, durante o pôr do sol ou à noite, uma vez por mês, proporcionando a fruição da cultura local a mais moradores. Os próprios participantes incentivando as famílias a se fazerem presentes. Mobilizar, formar e apoiar concursos para formação específica e divulgação dos produtos, um grupo de artesanato local para desenvolverem coleções de peças que divulguem o patrimônio cultural de Cachoeira, material e imaterial, incluir na proposta pedagógica da escola como uma das atividades da disciplina Educação Patrimonial, produções artísticas, desenhos, esculturas, produções literárias, relacionados a cada período do calendário cultural, cujo objetivo seja a manifestação do patrimônio imaterial daquele período. Produzir um catálogo virtual com todas as produções de cada período do calendário cultural, cujo produto irá alimentar o imaginário do grupo de artesanato. E construir um mapa genealógico das famílias de Cachoeira, entrevistando as pessoas mais vividas da comunidade como estratégia para salvaguardar a memória e fortalecer as identidades. Essas foram as propostas elaboradas pelos grupos, né, na segunda Conferência da Juventude, que foi realizada no dia 12 de outubro, fazendo parte da programação de aniversário do Ecomuseu de Maranguape. Agora a Leda vai apresentar as propostas que foram escolhidas para serem executadas, inicialmente. Boa tarde, eu sou Leda Assis. O Dallas acabou de falar das propostas dos grupos, né? Então foram escolhidas 4 propostas desses grupos, para serem realizadas no ano de 2021. A primeira proposta é incluir a educação patrimonial no PPP da Escola José de Moura, equipes do Ecomuseu, né, participando da equipe do Ecomuseu, da escola, e a salvaguarda do patrimônio cultural e imaterial. Isso aqui foi do grupo temático 1, essa proposta escolhida, né? Outra escolhida foi o mapa genealógico da comunidade de Cachoeira, do grupo 4. Então, uma maneira de identificar as famílias da nossa comunidade. A terceira proposta, parcerias com as instituições de formação de Maranguape, para incluir a temática educação patrimonial para os cursos direcionados para os jovens. Essa proposta foi do grupo temático 3. E a última proposta, como um dos resultados da segunda conferência Patrimônio Cultural de Maranguape, como proposta aprovada, será construído um conselho consultivo representativo dos segmentos da sociedade local. Com isso, o Ecomuseu de Maranguape irá encampar um projeto de regionalização e criação de um comitê regional de museologia comunitária. Essa proposta
A formação dessa proposta veio a partir do grupo temático 2. Então, essas são as propostas que a gente pensa desenvolver nesse ano de 2000, do ano que vem agora, né? 2021. Pronto, ok. Agora a gente vai abrir para o primeiro espaço dialógico, para dúvidas, questões e perguntas. E a Emanuele já colocou aqui no chat, então a Emanuele pode falar aqui para. E aí, hoje a gente tem o IFCE, que a gente precisa fortalecer essa parceria interna, até pela permanência dele no município, porque vocês sabem que o governo federal foi um dos primeiros institutos que ele cortou os recursos na pandemia, e assim, havia, inclusive, o risco de muitos fecharem, inclusive o nosso, por ser tão jovem, né, por ter iniciado há tão pouco tempo as atividades educacionais lá. Então, hoje ele oferta não só o ensino superior, mas já o ensino médio em tempo integral, o ensino médio tecnológico, e aí a ideia é que crie-se cursos de extensão, e assim, eu conheci a professora Joyce, que o nosso amigo aqui também, Davison, conheceu, uma professora maravilhosa, encantadora, e eu só tive uma semana de aula, né, Davison, depois saí do curso. E assim, mas só que eu criei uma relação com ela, uma relação de rede social, muito boa, e acompanho, e ela é apaixonada pela educação patrimonial, né? Então, ela, inclusive, ela leva os alunos, ela faz aula de campo com os alunos em torno dessa questão da educação patrimonial, dos prédios históricos, né? De toda uma cultura da cidade, não só daqui, que ela quis vir dar aula aqui exatamente pela paisagem, pelo contexto que é a cidade de Maranguape, ela disse isso, e ela curte muito isso, e é uma pesquisadora, acho que está fazendo uma segunda graduação e doutorado ao mesmo tempo, nem sei, além de ser professora do IF. Então, assim, ela é muito humana, muito bacana. Eu estou colocando a Joyce porque eu fiquei encantada desde a primeira aula dela. E acredito que pessoas assim possam contribuir, porque a proposta é maravilhosa, gente, mas nós sabemos, e eu não estou querendo aqui minar, eu gostaria muito que fosse algo mais amplo, não limitado à cachoeira, mas que outras escolas percebessem essa proposta da, da educação coletiva, nem lembro o termo, mas que é a educação que a criança aprende não só português e matemática para fazer avaliação institucional, ela aprende do mundo que ela vive, da comunidade que ela está presente, né? E ela sabe falar e respeitar aquela comunidade, a história da comunidade, a preservação dessa história, a continuidade. Então, que quanto mais parcerias próximas, internas, que a gente consiga que fortaleça, né? E aí eu propus só mudança de um nome, mas também eu não sei como é que vocês pretendem finalizar o texto, mas se pudessem especificar, temos aí o CVT, Polo da OAB, temos o Centec, não sei. Temos muitas, assim, opções que a gente precisa realmente colocar no papel o nome para que elas compreendam que elas podem ser importantes para a gente na prática dessas propostas, né, no exercício dessas propostas, e que a gente vai ser importante para eles enquanto público que eles querem informar, que eles querem fortalecer, que eles querem ofertar alguma coisa. Assim, eu acho que a gente começou bem com as inspirações das frases do Paulo Freire. Eu espero que a gente, assim, repita, sinta as palavras dele, e como os ensinos dele, de Paulo Freire, eles estão presentes na nossa prática cotidiana, né? Eu acho que somos todos educadores e educadoras aqui, inclusive os jovens que estão aqui presentes, como a Manu, a Leca, que já é educadora da escola estadual lá no distrito de Itapeba do Sul. Então, basicamente, nós estamos aqui entre educadores, jovens e estudantes. E agentes jovens do Patrimônio Cultural de Maranguape, do Ecomuseu de Maranguape. Antes da gente iniciar o segundo bloco, a gente vai ter a apresentação de um vídeo temático.
a través de los comentarios, de las declaraciones de estos profesionales de museos que han sido reconocidos en versiones anteriores del premio, existen claramente una línea de pensamiento común respecto a la forma en que los museos han enfrentado y han abordado estos meses complejos de crisis sanitaria, abordando nuevas maneras, nuevas ideas para mantenerse comunicados, para mantenerse activos, para no perder esta vinculación y este diálogo con sus comunidades. Se identifica como una oportunidad desde el momento en que se ha tenido que abordar nuevas herramientas de trabajo, como son las herramientas virtuales, pero por otra parte se tiene una conciencia muy fuerte respecto a la condición básica del encuentro presencial, que es fundamental y esencial de los museos. Así es que esperamos que esta situación pase pronto y puedan volver las personas a los espacios físicos, a relacionarse directamente con los patrimonios que los museos resguardan. Bueno, a continuación vamos a pasar a la última parte de esta presentación, que es la esperada, que es donde vamos a dar a conocer las 20 iniciativas que han sido reconocidas. Yo creo que es importante señalar, aunque es también una obviedad, acá no hay ganadores ni perdedores. Todas las iniciativas tienen un alto valor. Obviamente que tenemos que hacer un ejercicio de selección para que el premio tenga su lógica y su sentido, pero acá los ganadores son las comunidades y las personas que se ven beneficiadas con estas acciones. Así que desde ese punto de vista, un gran reconocimiento y una felicitación a todos quienes postularon, a todas las instituciones, a todos los proyectos, independiente de si quedaron en esta selección final de 20 o no. Bueno, vamos a partir desde atrás hacia adelante con la iniciativa que ocupa el lugar número 20, el Museo Histórico Regional del Cusco. Ahí aparece el nombre del proyecto: fortalecimiento en centros de educación básica especial para la complementación de estrategias de aprendizaje en temas del patrimonio cultural y museos en 3 distritos del Cusco, del Perú. En el lugar número 19, de Portugal, el Museo Arqueológico Municipal José Monteiro, a través del proyecto Memorias de Travesía. En el lugar número 18, de Bolivia, el Museo Artecampo, Arte Originario y Popular de las Tierras Bajas. Museo Artecampo Web, un espacio para el arte originario y popular, es el nombre del proyecto que se reconoció. En el lugar 17, desde Colombia, la Fundación Museo San Sebastián de Yumbo, con el proyecto Matronas, Historias de Mujeres en el siglo XX. En el lugar 16, del Ecuador, Museo de Historia Natural Gustavo Orsés, Escuela Politécnica Nacional, con el proyecto El Museo Visita la Costa y Galápagos. En el lugar 15, desde México, el Centro Cultural Ignacio Ramírez El Nigromante, con el proyecto Bojiganga 360. En el lugar número 14, desde España, el Museo del Calzado y de la Industria. Un objeto, 3 visiones, Museo Virtual de Integración, el nombre del proyecto. En el lugar número 13, del Ecuador, Centro de Investigaciones y Museo Salango, hacia el desarrollo de un museo escuela a través de juegos y visitas virtuales 360. En el lugar número 12, del Ecuador, Museo de la Ciudad. Habitar el museo, habitar la ciudad, proyecto curatorial virtual con adultos mayores. En el lugar número 11, desde Uruguay, el Centro Cultural y Museo de la Memoria, MUME, Museo de la Memoria Virtual. En el lugar número 10, también de Uruguay, el Museo de la Revolución Industrial, con el proyecto La Gran Cocina del Mundo.
número 9 de Argentina, el complejo histórico-cultural Manzana de las Luces, con el proyecto Los misteriosos túneles de la Manzana de las Luces. En el octavo lugar, desde El Salvador, el Museo de la Palabra y la Imagen, con el proyecto De la Pandemia a la Esperanza. En el séptimo lugar, de Guatemala, el Museo Shell del Traje Indígena, con el proyecto Conéctate con tus raíces. En el sexto lugar, desde Brasil, el Ecomuseo de Maranguape, el proyecto Consigo, Ecomuseo, Juventud y Patrimonio Cultural. En el quinto lugar, desde Perú, el Museo Larco, con el proyecto Miniserie Educativa Audiovisual Ay Apaek, el superhéroe Mochica. En el cuarto lugar, desde Colombia, Casa de la Ciencia y el Juego, con el proyecto Recuperando la voz de las niñas y los niños en tiempos de pandemia, recobrando su alegría. En el tercer lugar, desde Colombia, el Museo del Río Magdalena, La Magdalena, un caudal de mujeres. En el segundo lugar, desde Brasil, la Fundación Casagrande Memorial de Omen Cariri, el proyecto Arqueología Social Inclusiva. Y por último, en el primer lugar, desde Chile, el Museo Artequín Viña del Mar, con su proyecto de Galería Virtual para la Infancia. Felicitamos a todos, a todas, quienes han participado de estas iniciativas. Agradecemos el interés en participar. Valorizamos todas las iniciativas, tanto las que fueron seleccionadas en entre estas 20 seleccionadas, como todas las que nos hicieron llegar, como dije hace un rato, todas de mucho interés y valor. Nuevamente agradezco a... Então, agora nós teremos o lançamento e a composição do Observatório Juventude e Patrimônio Cultural, com a Graça Timbó. Boa tarde a todos e a todas. Então, vamos falar sobre o observatório, né? Antes de começar a falar sobre o observatório, vendo um pouco aqui a nossa história, a nossa caminhada, nos gratifica muito acompanhar todo esse tempo, saber que estivemos juntos e que as parcerias são cada vez mais fundamentais para que a nossa história se fortaleça. E a nossa história é a história de Maranguape, é a história de um povo, é a história de um país. Então, museu, há muito tempo se falava assim, quem gosta de passado é museu. Mas hoje o museu ele é visto de uma maneira totalmente diferente, né? O ICOM, em 2007, nos brindou com essa definição de museu, que é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, que está ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, que é aberta ao público, que adquire, conserva, investiga, comunica e expõe o patrimônio material e imaterial da humanidade e do seu meio envolvente com fins de educação, estudo e deleite. Então, se esse patrimônio material e imaterial da humanidade e do meio envolvente, então, por isso, nós temos que estar muito atentos, não no passado, mas no presente, para que realmente o museu esteja sendo esse instrumento através do qual a gente amplia cada vez mais a educação e também se tenha esse deleite. Porque se nós formos ver a história do Ecomuseu de Maranguape, e se nós formos ver o quanto de sentimento foi construído durante toda essa trajetória, é assim, impensável o quanto se somou à história de vida de cada um, esse trabalho que vem sendo desenvolvido na comunidade de Cachoeira, que já levou muita gente de Cachoeira para locais bem distantes,
não só virtualmente, como fisicamente. É através, pela história dos museus, que nós estamos agora aqui, em vários locais, povoados, assim, de várias lembranças. Eu tenho certeza que aí, quando estavam sendo apresentados aí essas experiências vitoriosas e exitosas, né? Nós que estivemos juntos lá no Museu do Homem Cariri, Manu, nós estivemos lá visitando, e essa imagem nos evoca aquele momento, aquela história, e foi um momento de deleite, mas foi também um momento de educação, como é toda essa vivência, né, que se tem a partir do instante que se encaminha pela trajetória do museu, com essa nova visão, né? Então, nós estamos aqui para, passando aí para o slide seguinte, né, ver esse lançamento do Observatório Juventude e Patrimônio Cultural de Maranguape, cuja criação está sendo hoje, né, no dia 7 de dezembro de 2020. E o que é esse observatório? Nós falamos aí, quando a Leda apresentou as 4 propostas que foram eleitas para serem trabalhadas em 2021, lá no final tem a criação do conselho, né? Nesse conselho, onde cada vez mais vai ser ampliada, como eu ia falando no momento em que a minha internet deu problema, e falando para a Manu, ela falando da importância de que todas as escolas também se envolvessem, estava falando exatamente que esse é o nosso sonho, né? A partir do instante em que a educação patrimonial foi incluída no nosso Plano Municipal de Educação, é para que essa proposta ela seja trabalhada não só na escola de Cachoeira, mas que ela seja trabalhada nas demais escolas. Porém, nesse primeiro momento, nós vamos colocar no nosso PPP o nosso fazer, que já estamos nessa caminhada, né? Como nós vamos trabalhar, como nós vamos colocar no nosso PPP a educação patrimonial. Porém, lá no final do ano, quando nós estivermos na 4ª proposta, que é do ano 2021, todas as escolas já estarão também trilhando esse caminho. Então, a importância desse observatório, porque o observatório, enquanto não se tenha o conselho formado, o observatório vai ser esse suporte. Então, ele vem com uma missão, que é ser, ao lado do Ecomuseu de Maranguape, um instrumento da representatividade coletiva que vai tornar possível a qualificação do processo de tomada de decisões sobre a salvaguarda comunitária e a valorização do patrimônio cultural pela juventude nas diversas localidades do município. Então, passando da nossa missão, nós temos aqui os objetivos do observatório, que é acompanhar as ações oriundas das propostas de trabalhos elencadas na 2ª Conferência da Juventude de Maranguape, e foi realizada dos dias 14 a 16 de outubro de 2020. O Dalisson apresentou aí, são muitas propostas. Nós estamos num período diferente, mas num período de muito crescimento, porque permite até que nós estejamos em vários locais sem nos deslocarmos fisicamente. Então, acompanhar essas ações que foram propostas no decorrer da implementação de todas elas, não é uma tarefa difícil, né? Mas precisa de uma articulação. Daí a importância do observatório e que essas pessoas, todas nós, nos sintamos parte desse observatório e estejamos somados às nossas categorias para que realmente todo esse trabalho seja desenvolvido, tanto de forma de educação como de deleite, que são exatamente as características e as funções básicas, né, desse trabalho que se está realizando. Outro objetivo é atuar como instância de caráter participativo, consultivo e deliberativo na implementação das referidas ações. Então, todos nós, né, precisamos, através do diálogo, através exatamente da troca de experiências, da avaliação do que se está fazendo, que nós vamos continuar essa caminhada, onde cada um de nós tem uma forma de ver, de pensar juntos, né? E também baseado naquilo que se tem de fundamentação teórica, de tudo que se tem
de experiências exitosas. Então, nós vamos acompanhar todo esse desenrolar desse trabalho, tanto de forma participando, dando opiniões, deliberando, de acordo com a forma como nós vamos nos organizar depois o observatório, para ver como serão as nossas tomadas de decisões, né? Porque nós estamos representando diversas categorias. Nós não estamos no observatório como um setor superior, como um núcleo de excelência, de jeito nenhum. Nós somos apenas representantes de todas as categorias, porque o observatório ele é composto por todas as pessoas. Outro objetivo é possibilitar a integração entre os diferentes atores do processo de salvaguarda comunitária e da valorização do patrimônio. Como é que nós vamos possibilitar a integração? Se eu represento uma categoria, eu vou estar sempre falando com a minha categoria, para que depois, na hora que se reunir o núcleo menor, já traga tudo aquilo que foi pensamento, ideia, proposta, da forma como nós vamos agir nessa ou naquela atividade que estiver sendo desenvolvida dentro do nosso plano maior, né, que são exatamente aquelas 4 propostas que foram apresentadas. E mediar a viabilização da execução conjunta de estratégias para o cumprimento das agendas locais. Cada localidade, cada setor vai ter uma agenda que não vai estar ao mesmo tempo acontecendo em todos os locais, né? Então, no momento em que a gente tem um trimestre para trabalhar cada proposta, variando entre 3 e 4 meses, mas em estágios diferentes em cada categoria, em cada local. Então, isso aí nós vamos depois ver como é que isso pode ser viabilizado e as estratégias que a gente vai encontrar para cada uma dessas atribuições. Então, esses são os objetivos e, em seguida, vem a composição. Quem é que faz parte desse observatório? Todos os atores envolvidos no processo, eles fazem parte do laboratório. Todos são integrantes dessa caminhada. Então, as diversas categorias, as lideranças comunitárias, os professores, os estudantes, os gestores, o poder público tem que estar somado a esse processo. Os professores têm que estar exatamente assim, trazendo aquele gás, aquela motivação. Os estudantes, exatamente por ser um observatório da juventude, porque nós somos uma prova evidente de que a juventude vai levar adiante as nossas propostas. Quando Dalisson tinha 6, 7 anos de idade, Jeane, já estavam aí nessa caminhada e hoje eles estão à frente, nós estamos aqui na retaguarda. Exatamente porque a juventude impulsiona e novos jovens têm que surgir nessa mesma caminhada, com esse mesmo amor, com esse mesmo sentimento de pertencimento, com essa mesma valorização, para que realmente a nossa história tenha essa continuidade e cada vez avance mais. Sempre com esse olhar do Paulo Freire, que é exatamente essa pessoa que tanto humaniza as nossas relações e que teve esse cuidado, esse olhar diferenciado para essa caminhada comunitária e essa educação popular. Então, todos fazem parte do observatório, porém, existem algumas categorias que estão representadas de uma forma mais centralizada nesse observatório, exatamente porque vão trazer a visão de cada categoria. Então, nós temos, pela coordenação do Ecomuseu, temos pela gestão pública, temos representantes dos professores e representantes dos estudantes. Porque cada um tem a sua rede de convivência mais próxima, não é? Então, desculpe aí, Dejane, não vi o que você escreveu, porque eu estava olhando ali para o slide e perdi, mas depois você fala melhor, viu? Então, nessa equipe nós temos, pela coordenação do Ecomuseu, Graça Timbó, essa que vos fala, por que eu estou aqui, porque eu estou também na coordenação do Observatório da Abrenc,
que é um observatório que vai acompanhar as propostas decenais da associação, da ABRENC, né? Associação Brasileira de Ecomuseus e Museus Comunitários. Então, já estou levando para lá também o que for nosso, da nossa coordenação do Ecomuseu, e trazendo também a experiência. Podemos marcar depois uma reunião, de repente, não sei se no início do ano ou logo agora, não sei como vai começar o nosso recesso, né? Para a gente já pensar como será a nossa atuação, como será que iremos cumprir a nossa missão, como será que iremos atender aos objetivos para os quais o observatório foi criado. Pensando que o slide seguinte diz o seguinte, que o conhecimento crítico e a apropriação consciente pelas comunidades de seu patrimônio são fatores indispensáveis no processo de preservação desses bens, assim como para os reforços dos sentimentos de identidade e cidadania. Então, sem esse conhecimento crítico e sem a apropriação consciente pelas comunidades do que é o seu patrimônio, é impossível se realmente salvaguardar essa memória, salvaguardar essa história. A gente só ama aquilo que a gente conhece. Isso é uma coisa bem antiga, né? Vem desde Sócrates, conhece-te a ti mesmo, né? E passa por muitas pessoas, por muitos pensamentos, e nós sabemos disso. Tudo aquilo que nós amamos, que nos toca mais de perto, a gente não esquece. Então, para nós podermos valorizarmos o que nós somos, o que nós temos e o que nós queremos, nós temos que nos aprofundar através desse conhecimento crítico, avaliando o que nos une, o que nos leva adiante, o que nos fortalece enquanto espécie humana, enquanto realmente sociedade que se quer construir, que se quer deixar para quem nos segue no tempo. Então, é esse o objetivo, é essa a missão. E aí, quem disse isso foi Parreira Horta, está lá no Raízes do Futuro, Luiz Varrini, né, o nosso mestre, a quem onde a gente vai beber quase tudo que se sabe sobre museologia comunitária. Então, era essa a apresentação, e logo em seguida vai haver um momento em que algumas outras questões podem ser mais esclarecidas. Obrigada. Novamente, assim, eu fui democraticamente indicada, eu fico feliz pela indicação. Em tudo que eu faço na minha vida, eu vou procurar fazer da melhor maneira possível. Vocês já sabem do quanto eu admiro a proposta da escola, do Ecomuseu, do quanto eu sou fã dessa comunidade, do quanto eu gosto de participar das ações. Então, assim, é um prazer estar com vocês. Bom, boa noite a todos e a todas. Assim, eu fiquei muito alegre por ter me escolhido nesse segmento. Não, assim, mas para poder ter conhecimento mais da história da cachoeira, poder representar eles, os estudantes. E como eu sendo do ensino fundamental, foi uma alegria para mim terem me escolhido. Eu fiquei muito alegre por você ter, assim, colocado eu como representante desse segmento. Boa noite a todos. Também um prazer, né, dona Graça? Cheguei na Cachoeira em 2018 e me sinto muito à vontade, muito em casa mesmo. Uma comunidade uma das melhores comunidades que eu já trabalhei. Saí daqui de Palmácia quando fui para Maranguape. Trabalhei numa escola em que a maioria dos profissionais eram da minha família, eram tias, primas, e nós tínhamos esse trabalho de comunhão, como na Cachoeira a gente faz, sabe? Estou aí disposto a contribuir, sim, da melhor forma, ao que tiver no meu alcance, como a gente sempre veio fazendo na escola, essa parceria, uma parceria linda, Escola Ecomuseu, a comunidade, a associação. Estamos aí, tá certo, Dona Graça, Nádia? E para contribuir, pode contar conosco. Acredito que todo mundo tem que ter a oportunidade de participar, e principalmente de saber e conhecer coisas novas que
que fazem tão bem para as pessoas, né? Acredito demais nessa educação, sinto falta dela em muitas escolas, nas escolas que meus filhos estudam, pois eles estão na escola pública, todos dois, na municipal e o mais velho na estadual. Então, assim, acredito que você precisa conhecer mais do que letras e números, você precisa saber mais do que conteúdos e fórmulas, a gente precisa aprender a respeitar o outro, a natureza, o que foi construído com esforço, com dedicação e com conhecimento, né, de vida, porque a gente passa pelo patrimônio aí material que não vem de escola, vem da vivência, vem das experiências e vem da criatividade humana. Então, eu tenho uma paixão muito grande por essa temática. Já, né, conversava isso desde o início, quando eu comecei a participar, acompanhando o programa Novo Mais Educação, porque tinha, sim, essa atividade, né, como escolha das escolas, e poucas aderiram. Eu conto nos dedos de uma mão e só os 2 dedos, que foi José de Moura e a doutor César na época. Então, ficava muito feliz quando chegava uma escola porque que tinha essa escolha, porque eu via milhões de oportunidades de ensino e de aprendizagem, né, através dessa temática. A gente precisa realmente aprender a respeitar o mundo em que vivemos, né? Não só com o material, mas com o imaterial principalmente, com o meio ambiente. Estou muito preocupada. Gostaria de parabenizar o observatório, né? Muito bem. Finalizando aqui a parte do observatório, os encaminhamentos ficaram aí, depois a gente vê exatamente e apresenta para todos a composição final. Obrigada. Então, a gente vai agora com a apresentação da Nádia, que ela vai fazer a apresentação do projeto Consigo. Bom, oficialmente, boa noite já para vocês, então, né, 6 horas, quase. Bom, a ideia aqui é fazer uma apresentação bem resumida, bem sintética do projeto. Espero que o Dallas consiga aí colocar aí para compartilhar os slides. Bom, como vocês viram no vídeo, no segundo vídeo, Alan Trump, ele é o presidente do Ibermuseus, que é uma instituição responsável pela premiação desse edital de educação nos museus, nessa edição de 2020. Tá? Então, eu sou Nádia Almeida, museóloga, coordenadora do Ecomuseu de Maranguape e integrante da diretoria executiva da ABRENC, que é a Associação Brasileira de Ecomuseus e Museus Comunitários. Bom, o projeto Consigo, ele foi um prêmio Ibermuseu de Educação 2020. Então, a tônica desse projeto é trabalhar a educação patrimonial, difusão científica, né, nomeadamente as questões socioambientais, com a escola, juventude, na relação com o patrimônio cultural. Frente, o próximo, por favor. Bom, contexto inicial aqui da premiação, né? É importante a gente valorizar esse prêmio, no sentido de que ele está entre as 10 melhores iniciativas identificadas pelo Ibermuseus, dentre 20 selecionadas, né? Foram 20 premiações, nós ficamos no 6º lugar entre as 10 primeiras. O Ibermuseus, ele é uma instituição que ele se ocupa, né, da valorização do patrimônio museológico, da qualificação e mobilidade dos profissionais dessas instituições museológicas, né, na produção, circulação e troca de conhecimento, e também ele se ocupa da articulação, criação de redes para a promoção de políticas públicas para o setor museal. Né. Ele abrange 22 países das Américas, Sul e Central, mais Portugal e Espanha, por isso ele tem esse nome de Ibermuseus. Tá? E para, assim, fundamentar mais pedagogicamente, amorosamente, o que orientou esse projeto é a praxe. A praxe também na visão de Paulo Freire, quando ele diz que não há palavra verdadeira que não seja praxis. Daí, quer dizer,
a palavra verdadeira seja transformar o mundo. Ou seja, praxis é transformação, necessariamente transformação. Próximo. Tá, o que é o projeto, né? O projeto, ele é uma praxis educativa interdisciplinar e transversal em educação patrimonial e difusão científica, que ele pretende abranger 25 escolas públicas dos 17 distritos de Maranguape, por meio principalmente de um aplicativo para celular. Então, o Consigo, ele é um aplicativo de celular. Segundo o Ix Evarrini, o patrimônio que quero falar é, antes de tudo, de natureza comunitária, isto é, emana de um grupo humano diverso e complexo, vivendo em um território e compartilhando uma história, um presente, um futuro, modo de vida, crises e esperanças. Então, a ideia é integrar a juventude com o seu contexto, com a sua realidade, na relação com o patrimônio cultural. Próximo. Quais os objetivos do projeto? O projeto, ele tem 4 objetivos centrais. O primeiro é trabalhar a educação patrimonial nas escolas, promover a difusão científica entre e com os jovens, porque é um projeto que ele pretende ser desenvolvido com os jovens, e não apenas para os jovens. Também fortalecer a ideia e o programa de cidades e comunidades educadoras. E esse quarto objetivo, ele se soma com a segunda conferência que o Ecomuseu realizou, né, com a temática da praxis educativa. Então, esse projeto, ele tanto vai coletar dados e informações, quanto ele vai dar devolutivas, tanto teóricas como metodológicas, sobre o que seja uma museologia de praxis comunitária. Como nós vimos, assim, na perspectiva freiriana, praxis é transformação. Então, quando a gente parte da prática e vai para a reflexão em cima dessa prática, e isso gera algum tipo de mudança, nós estamos falando de praxis, né? Ou seja, uma efetivação da salvaguarda comunitária de modo crítico e criativo, com vistas à emancipação humana e social, né? Ou seja, a salvaguarda comunitária, a educação patrimonial, ela não vai se dar no vazio, ela não vai se dar apenas com a prática, mas sim com uma prática que ela é fruto de uma reflexão. Próximo, por favor. Tá. Como o projeto será desenvolvido? Esse projeto, ele tem, vamos dizer assim, ele tem uma centralidade maior. Ele vai se assentar nessa primeira fase dele, nas 25 escolas que tem no município o Ensino Fundamental 2, que é aquela faixa etária de 11 a 15 anos, tá? Então, com essas 25 escolas, o projeto, ele pretende envolver 75 educadores, né? Dentre professores e núcleo gestor, e no caso de cada uma dessas escolas, a gente pensa em, vamos dizer, são 50, de 25 escolas, identificando 2 representantes do segmento de estudantes, a gente conta aí fechando com 50 estudantes, né, que compõem também a equipe do projeto. Então, essa equipe do projeto, direcionada para as escolas, ela tem esse público aí de 75 educadores e 50 estudantes. Juntando tudo isso, o projeto prevê atingir de modo direto 5.200 estudantes. Isso pelos dados que nós levantamos. Tá? Então, o que é que ele pretende fazer? O
projeto? Ele pretende trabalhar inicialmente com um inventário etnográfico feito pelos estudantes. Esse inventário etnográfico, ele vai produzir conteúdo para todas as plataformas digitais, concentrada, assim, principalmente no aplicativo de celular, que é a plataforma que vai gerar toda a capilaridade para as outras plataformas digitais, porque esse projeto do Ibermuseus, ele é para ser realizado especificamente no modo digital. Ele não tem um modo presencial, pelo menos nessa fase dos seus 6 primeiros meses. Ele é totalmente digital. Então, ele tem a centralidade no aplicativo de celular, que vai ter esse nome de Consigo, mas ele também vai utilizar podcast, ele vai ter um site para isso, e outras mídias também digitais, como o Facebook, o Instagram, tá? E ao final dessa pesquisa, que a gente está chamando, nesse método do inventário etnográfico, a ideia é a gente fazer uma publicação física e digital dessa cartografia do patrimônio cultural de Maranguape, a partir da visão do jovem. Ele vai pesquisar, ele vai fazer esse inventário etnográfico e, junto com a equipe do projeto, vai ser produzido conteúdo que vai ser disponibilizado nesse aplicativo de celular, que tanto ele coleta e insere dentro do aplicativo, como depois que essa informação que ele coletou, que esse inventário que ele vai fazer durante um determinado período, ele vai receber um tratamento de produção de conteúdo e depois ele é devolvido dentro mesmo dessa plataforma do aplicativo de celular. Então, coleta, faz o tratamento e depois é devolvido. Então, a ideia é uma ampla cartografia desse patrimônio cultural de Maranguape, tá? E aí, a mesa de Santiago do Chile, que é uma das maiores referências, na minha opinião, a maior referência para a museologia comunitária, ela diz que o museu, ele é um museu para ser um museu-ação. Ele é um instrumento dinâmico da mudança social. Próximo. Então, grata pela atenção, e a equipe do projeto, ele está composto por mim, na coordenação e curadoria, o Dalisson Cavalcante, que vai fazer o trabalho de informática e web design, Jeane Vasconcelos, que vai fazer a parte de catalogação do acervo digital, Aldir Freitas, que vai trabalhar na produção de conteúdo, e o Márcio Cavalhal, que ele vai trabalhar na questão da gestão das mídias digitais. Interessante que esse projeto, ele tem um pouco disso, foi perguntado, qual é a inovação do projeto? Teve uma questão que falava disso. E aí, o que é que a gente acredita que seja a inovação do projeto? Voltando à questão das problemáticas sociais, que as problemáticas sociais, para além da pandemia, lá sempre estiveram. Mas seus efeitos impactaram, os efeitos da pandemia, impactaram os meios e as mediações das sociabilidades, confrontando-nos com novas situações, não apenas de uma nova normalidade, tá? Não apenas de uma nova normalidade, mas mais ainda, de uma nova universalidade. Este é o aspecto também inovador do projeto. Ou seja, compreende-se a urgência da participação crítica e criativa dos jovens e das comunidades escolares no debate sobre estas novas normalidades para uma nova universalidade. Os jovens não apenas como aprendizes da história, mas como agentes históricos. A perspectiva dos jovens percebendo e atuando nos processos históricos, o patrimônio cultural, os museus e o paradigma da museologia de praxis comunitária tornam-se em si e para si a principal inovação em causa, ou seja, consigo. E é interessante que o consigo aqui não é tão do verbo conseguir, não é tão do verbo conseguir, é mais do consigo, porque a gente imagina que o patrimônio cultural vai estar consigo,
num aplicativo de celular para onde você for. Então, a ideia foi um pouco essa. Ok, então nós já estamos nos encaminhando para o final do nosso webinar. Gostaria de agradecer a todos pela participação e pela colaboração. Agradecer também ao público do YouTube, que poderão ter acesso ao nosso encontro através do canal do YouTube. Bom, eu também quero agradecer a participação assim, de todos, foi muito importante. Vocês não sabem como isso valida todo o nosso trabalho, porque o Ecomuseu de Maranguape tem aí 14 anos, né, de um percurso que a cada dia renova mais assim, a nossa crença que a gente está no caminho certo, no sentido de cada vez mais nos melhorarmos como profissionais, como pessoa humana, nesse caminho de humanização, como coloca Paulo Freire, né? Eu acho que a praxis revolucionária é o objetivo maior mesmo do nosso projeto, essa emancipação humana e social. Então, eu sou muito grata mesmo pela participação de todos. Finalizando, né, faço minhas todas as palavras. Beijo para todo mundo e até o próximo. Cadê o